Vim falar de um outro assunto, que é aquele assunto que muitas mulheres passam por isso. E recentemente, não recentemente, há um tempo atrás aí, aconteceu como lá. Vamos lá. Então, gente, eu sou uma pessoa solteira. E nós mulheres que somos solteiras temos um nível de preconceito muito alto, né? Ainda mais se a gente sair, se a gente conhecer uma pessoa, se a gente dialogar, se a gente está no mesmo local que a pessoa. Somos chamadas de tudo quanto é nome. Vamos lá, que eu vou lá onde eu quero ir. Há uns meses atrás, conheci uma pessoa e conheci essa pessoa dentro de uma situação muito chata que aconteceu comigo, né? Fui convidada para ir num pagode com uma pessoa e essa pessoa ao meu lado estava comigo, porém tentando de todas as formas o contato com uma outra pessoa atrás de mim, por trás de mim. Só que também, gente, aprende uma coisa vocês mulheres, não acreditar em tudo que uma outra pessoa fala, né? Tinha ali uma pessoa que já estava com maldade comigo, maldade de homem. Tentou queimar essa pessoa pra mim de tudo quanto é jeito, né? Pra poder se sobressair em cima de mim. Pois bem, conseguiu, né? Porque me queimou a pessoa, porque realmente eu vi os áudios que a própria pessoa mandou pra ele falando, ela é maluca, a gente sempre sai como uma maluca. E eu estou super acostumada a ser chamada como maluca. Pelo contrário, pra mim não é um xingamento, não, é um elogio. Diante de muitas pessoas hipócritas e mulheres sonsa que existe aí na face da terra. Pelo menos eu mostro porque eu vim e não fico batendo palma pra maluco, covarde, que são esses homens chiquita, que eu costumo falar que é chiquita, né? Que quer mostrar uma coisa que não é. Que, no, de fato, né? Tem muito homem aí que quer aparentar uma coisa que não é. Então, conheci essa pessoa me levou pra um lugar muito maneiro, entendeu? Acho que almoçamos fora, foi uma vibe muito maneira, sabe? Muito show. Tipo assim, maravilhosa. Um dia maravilhoso, né? Foi um dia maravilhoso. Ele me deixou na porta de casa, enfim. Aí essa pessoa também me convidou pra um pagode. Depois, pra um pagode, acho que foi um pagode. E eu fui, né? Chamei uma amiga, fui nesse pagode. Minha amiga foi embora, eu continuei ali, né, no pagode. Essa pessoa me pega, me leva pra um lugar que parecia um cativeiro. E eu falei pra essa pessoa, falei assim, eu não vou ficar aqui, eu quero ir embora. Só que pra outras pessoas, essa pessoa falou que eu insinuei que eu queria ficar no castelo, né, do digníssimo, né? Porque o espírito de pobre, ele existe até no coração de quem tem condições, tá? Só que a realidade não é essa. Eu simplesmente falei que eu não iria ficar ali, que o meu pensamento era ir sim pro pagode, curtir o pagode, mas dali sim ir pra minha casa. Chamei, gente, o meu Uber, né? Tratei a pessoa super bem, chamei o meu Uber e vim pra minha casa, logicamente, que é algo que já estava combinado entre mim mesma de vir pra minha casa. Porque independente pra onde eu vou, meu filho, é pra minha casa que eu volto. Aí eu fiquei sabendo, naquela. Sabe quando você conhece aquele burburinho, aquela caixinha, onde todo mundo se relaciona, todo mundo tá ali sempre? É um querendo falar mal do outro, mas no final você sabe que é tudo farinha do mesmo saco. Pois bem. Aí chegou no meu ouvido que a pessoa falou assim: essas, essas mulheres, essas P, essas P são tudo malandra, né? Levei lá pra não sei aonde, mas não quis dormir. Ela pensou que ia dormir na minha casa, mas na minha casa só dorme a minha mulher. Eu falei isso pra ela.
Quem escutou essa história, que eu sei que tem pessoas aqui nas minhas redes, né, sociais, que vai entender o que eu tô falando, foi tudo mentira. Ela não falou nada disso pra mim e eu não queria dormir em lugar nenhum, porque eu tenho a minha cama, eu tenho a minha casinha e eu amo estar na minha casa. Tá, gente? Então, entenda, mulheres, que quando o prato ele é muito servido, é prato de lentilha, vocês têm que tomar cuidado. Porque aconteceu comigo, acho que acontece com várias outras mulheres, né? De fato aí, né? Aquela quando a esmola, ela é muito dado, alguma coisa tem aí. Mas lembrando que nada a oferecer, entendeu? E é o que a maioria desses homens que não tem nada a oferecer é os que mais tem isso aqui, ó. Tá vendo? É o que mais tem isso aqui. Aí eles ficam querendo se sobressair no meio daqueles machos escroto que são os amigos, só que são tudo panelinha, são tudo iguais. E eu acho mais interessante de tudo é que não tem nada a oferecer. Aí a única coisa que tem pra oferecer é o carro bonito, é o dinheiro que tem no bolso, o famoso pixzinho, porque de resto não tem nada a oferecer. E na maioria das vezes, esses homens que não têm nada a oferecer, eles oferecem o que eles têm. Entendeu? Quer te levar pra um lugar maneiro, é te levar, querer te colocar dentro de uma loja e fazer a compra. Mas você tá pensando que você tá sendo bem servida, bem tratada, mas por trás eles estão falando de você. Isso aconteceu comigo, tá? Eu não tô querendo julgar nenhuma mulher, não. Porque eu sempre costumo falar que a espada, ela sempre corta para os dois lados. Ela corta para você e corta para mim, biblicamente falando. Então, eu não posso falar sobre prosperidade se eu não tenho prosperidade na minha vida. Mas, de fato, voltando ao assunto que eu tô falando aqui agora. Aí, tipo assim, você que é livre, independente, você vai pra tudo quanto é lugar, porque eu saio. Se eu saio com as minhas amigas, a gente cada uma bota um balde de cerveja, porque eu gosto de cerveja, tá? A gente bebe, a gente se diverte, a gente ri, a gente zoa para um cara e voltamos pra nossa casa feliz. Aí muitos homens que estão lá rodeando e vendo que a gente estamos felizes, acham que a mulher tá necessitada de macho, gente. A gente realmente precisa, sim, do corpo físico, entendeu? Dos atrativos. Mas mulher que é mulher não tá desesperada, assim. Eu digo por mim, eu não sou desesperada. Não sou desesperada. E não é porque eu saio todo final de semana, que eu me divirto todo final de semana, que eu sou pena, meu amor. E levante a mão pro céu, porque eu não discrimino as P, não, meu amor. Porque elas, pelo menos, estão lá, ó. Estão bem em vista de muitas garotas por aí que se desvaloriza por causa de um balde, de uma cracudinha. Eu tenho pavor de cracudinha. Já bebi muito, mas hoje em dia eu não bebo, não. Porque me faz mal. Mas, resumindo, vai na onda, não. Às vezes, meu filho, o cenário é bonito, o cenário é maravilhoso. A pessoa faz você se sentir a princesa. Aí você fica assim, nossa, nunca fui bem tratada. Mas, filho, aquilo ali é a Babilônia purinha. E vou voltar no ponto que eu falei lá no começo no meu vídeo. A maioria desses machos, que eu vou falar machos, porque eles não são dignos de ser chamados de homens. A maioria desses machos que tenta difamar a integridade de uma mulher independente, eles não têm nada para oferecer. Só o bolso. Aí depois quer chamar a mulher de interesseira. Não, não é as mulheres que são interesseiras. É vocês que são fracos o suficiente pra ter uma mulher de verdade ao lado. Aí vocês precisam fazer o quê? Comprar uma ilusão. Pra depois ficar defamando, denegrindo uma mulher dentro de um erro de vocês mesmos por serem fracos como homem.